O microfone estava desligado. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós temos como pretensão, nessa temporada, fazer estudos em episódios de temas importantes e interessantes e que geram, muitas vezes, polêmicas ou discussões dentro do movimento espírita brasileiro, junto à doutrina espírita. Evidentemente que não é nossa intenção, nunca houve essa intenção e não teremos jamais a intenção de concluir qualquer que seja o tema ou assunto, direcionando nenhuma esclarecimento absoluto ou verdade qualquer. Não é o nosso interesse. O nosso interesse é provocar reflexões, né, para que essas reflexões se tornem discussões saudáveis, né, dentro do pensamento livre que deve sempre acontecer no movimento espírita brasileiro, tal qual a doutrina espírita sempre nos facultou. Isso aí, o espiritismo é uma filosofia livre, uma filosofia de pensamento livre. Evidentemente que nós fazemos as reflexões necessárias dentro do entendimento da mesma, e essa é a proposta do nosso estudo. E hoje trazemos um tema bastante interessante. Vamos tentar refletir um pouco a respeito disso da melhor maneira possível, numa linguagem mais acessível possível, né, que possamos todos nós entendermos e compreendermos, inclusive eu, né, lógico, então somos sempre aprendizes do espiritismo permanentemente, seja encarnado ou na condição de desencarnados. O tema de estudo de hoje é, afinal, pode ou não evocar os espíritos? Vamos lá? Vamos tentar entender um pouco a respeito disso aí. Eu vou trazer alguns slides aqui para que a gente possa refletir baseado não somente no espiritismo, como em algumas informações que circulam dentro do movimento espírita brasileiro de um modo geral. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, parece que não está pegando. Não apareceu aqui, deixa eu buscar novamente. Espera aí, essa tecnologia acontece. Tecnologia acontece muito, essas coisas, mas a gente vai encontrar aqui. Okay, pronto, vamos lá. Como dissemos, afinal, pode ou não evocar espíritos, né? Vocês vão entender por que dessa questão. Vamos seguir adiante no processo de entendimento. Algumas correntes de pensamento, principalmente religiosas, vão dizer que Moisés proibiu, principalmente as religiões tradicionais, como o catolicismo, o protestantismo, que aqui no Brasil foi dividido em inúmeras tradições religiosas, que se hoje se fala muito de evangélicos aqui no Brasil, né? Protestantes, raramente essa denominação é falada, né? Ou adotada, né? E dentro dos evangélicos, da igreja evangélica, existem várias tradições. Mas dentro do espiritismo, essa suposta proibição de Moisés pode ser explicada, pode ser entendida e pode ser compreendido. É o que nós vamos encontrar lá no livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em sua primeira parte, no seu capítulo 11, que vai falar da proibição de evocar os mortos, que é a essência da nossa reflexão desta oportunidade. Ora, lá os espíritos, juntamente com Kardec, vão dizer que se Moisés proibiu evocar os espíritos mortos, é, portanto, porque esses espíritos poderiam vir, né? Podem vir, de outro modo, sua proibição teria sido inútil. Se proibiu, é porque acontecia. Então, cai-se por terra aquela coisa, aquela condição que muitas pessoas dizem, principalmente aqueles mais aprisionados dentro de certos conceitos tradicionais e muito antigos, de que os mortos não se comunicam. Ora, se Moisés proibiu, é porque se comunicava, né? Se eles podiam vir no tempo dele, ainda podem hoje. Se naquela época podia vir, por que hoje não pode vir? Quem somos nós, seres humanos aqui encarnados, que determinam se o espírito desencarnado, se o espírito livre, pode ou não
fazer isto ou aquilo. Se são os espíritos dos mortos, então não são exclusivamente demônios. De resto, Moisés não fala absolutamente desses últimos que são demônios, jamais falou. Não tem nas escrituras, nos livros, nas reflexões a respeito de Moisés, a citação de demônios, né? Logo, é evidente que não se poderia, logicamente, apoiar-se na lei de Moisés nessa circunstância pelo duplo motivo de que ele não rege o cristianismo. Moisés é antes do Cristo. O cristianismo se inicia com Jesus, né? E não é apropriado aos costumes da nossa época. Hoje em dia, isso não tem sentido mais isso hoje, né? Diante de todo o conhecimento humano e da condição de evolução, de maturidade, vamos dizer assim, relativa do ser humano, da humanidade. Mas supondo de toda a autoridade que alguns lhe concedem, no caso a Moisés, né? Ela não pode, assim como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Moisés, é verdade, engloba a interrogação dos mortos na sua proibição, mas é apenas de maneira secundária e como acessório das práticas da magia, coisa muito comum na época, né? A própria palavra interrogar, posta ao lado dos adivinhos, dos augúrios, né, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Então, o objetivo central era esse. E, evidentemente que Moisés buscou essa proibição porque o momento de avanço do entendimento espiritual da humanidade já era outro, com as revelações que Moisés estava trazendo do plano espiritual. Ora, diz Kardec, os espíritos não evocam os mortos, os espíritas não evocam os mortos para obter deles revelações ilícitas. Evidentemente, ele está se referindo aos espíritas que entenderam o espiritismo, que estudam o espiritismo, que estudavam o espiritismo na época dele também, e que compreendiam os fundamentos da base espírita, né? Mas para receber sábios conselhos e obter alívio para os que sofrem. Ou seja, receber mensagens de mentores espirituais, por exemplo, daquela casa espírita, do médium ou do trabalhador espírita, enfim, né? E, evidente, obter o alívio, né, para os que sofrem, auxiliando nos seus processos, muitas vezes, de entendimento da sua condição de vida enquanto desencarnado, muitas vezes são recém-desencarnados, ainda têm dificuldade para entender, ainda sentem muitas vezes as dificuldades que sentiam quando estavam encarnados, portanto, é necessário que nós, espíritas, nessas reuniões mediúnicas, principalmente, possamos oferecer a oportunidade de auxiliar, né? Buscar esse auxílio sempre presente nas atividades da casa espírita. Tá, mas para os espíritos, nós vimos a questão de Moisés. Para os espíritas, muita gente ainda, depois que Chico Xavier falou essa famosa frase, que o telefone não toca só toca de lá para cá, né? O telefone toca de lá para cá, foi a frase que Chico Xavier disse em uma certa oportunidade, quando estava ainda encarnado aqui no planeta, dizendo isso para algumas pessoas lá em Minas Gerais, onde ele trabalhava e residia. Ele disse isso para indicar que a comunicação mediúnica não depende da vontade dos vivos, ou dos encarnados, ou dos médicos, como não depende realmente, né? Se o espírito desencarnado não quiser se comunicar, seja por qual motivo que for, seja por falta de vontade dele, seja por falta de condições emocionais, de condições psicológicas, condições do espírito naquele momento, seja porque não teve autorização dos seus mentores, dos seus amigos espirituais, dos seus guias, para poder falar naquele momento, seja qual for o motivo, o espírito pode simplesmente dizer que não posso, não quero, não devo, qualquer coisa assim. Então, nesse sentido, e que está previsto, inclusive, isso dentro do livro dos médiuns, é claro e evidente que a colocação de Chico Xavier tem muito mais relação com isso. Nessa frase dele, eu também traria para reflexão, caso vocês queiram fazer, uma opinião pessoal também, que agrega
a essa opinião, com essa condição de interesse ou não do espírito de se comunicar por qualquer motivo dessa forma, que a gente observa principalmente no Livro dos Médiuns, naquilo que Chico vivenciava na prática. Eu penso que era uma maneira também dele se proteger, enquanto médium, enquanto pessoa, porque Chico era muito assediado pelas pessoas para que pudesse dar informações, comunicações dos seus entes queridos que já tinham desencarnado. Imagina a multidão que ia para o Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, né? Eu acho que é Uberaba, né? Começou em Pedro Leopoldo, depois ele foi para Uberaba. Na casa espírita que ele trabalhava, Chico Xavier recebia milhares de pessoas. Imagine se ele fosse ter condições de atender essas pessoas, 24 horas não daria tempo no dia para isso. Ele não descansaria, não teria a menor condições de fazer outras atividades que a sua mediunidade o colocava a fazer, como escrever livros e outras coisas mais, os trabalhos de caridade, etc. e tal. E ele também trabalhava. Até antes de se aposentar, ele também trabalhava. Então, não tinha condições nenhuma. Então, acho que, de certa forma, ele, inspirado, muito provavelmente, né, isso é um pensamento meu, né, saiu com essa frase, que não está, no meu entendimento, em contradição com o Livro dos Médiuns, quando se pensa no sentido de que o espírito pode se revelar, mesmo que você faça a ligação, né, nesse telefone virtual, digamos, espacial, espiritual, né, imaginativo, né? Mesmo que você faça essa ligação, o espírito pode não atender por vários motivos, como dissemos anteriormente, e que também está no Livro dos Médiuns. Mas é claro que ele se protegeu, porque ele não teria condições de atender integralmente a todos. Então, eu acho que essa frase tem muito relação com esses dois aspectos, né? Do interesse ou não do espírito atender o telefone, entre aspas, né? E também uma forma dele se proteger e de dar sequência à sua missão, aos seus trabalhos, porque ele não teria condições nenhuma de ficar 24 horas atendendo as pessoas, dizendo ou trazendo informações dos seus entes queridos. É claro que o Espírito Emmanuel, muito provavelmente, auxiliou nessa reflexão dele, né? Dizem também no movimento espírita, e defendem muitos espíritas espalhados por aí pelo MEB, né, que é o Movimento Espírita Brasileiro, onde se encontra de tudo, infelizmente, nos tempos atuais, né? E muita coisa que nem espírita está inserida dentro do pensamento, das ações do movimento, né? Mas que o espírito humano seria contrário às evocações. Se ele era contrário às evocações, ele estava sendo contrário ao espiritismo, contrário a Allan Kardec, contrário aos espíritos codificadores, contrário a tudo que está no Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns não só autoriza, não só informa, como indica a evocação, né? E Kardec usava muito as evocações. Na Revista Espírita se encontra muitas evocações de espíritos, né, desencarnados recentemente ou há muito tempo, estão lá na Revista Espírita. Então, não é o espiritismo que proíbe ou que orienta, aconselha a não evocar. Isso veio de um espírito só, né, que era tido como o guia espiritual de Chico Xavier, que era Emmanuel, né, e se diz que ele era contra as vocações. Só que esse mesmo espírito Emmanuel vai dizer que se a opinião dele é ao ponto contrariar os ensinamentos de Kardec, ele pede que o abandone e siga Kardec. Chico nunca abandonou Emmanuel por isso. Muitos espíritas que adotam as informações, as comunicações de Emmanuel como verdadeiras, nunca o abandonaram, mesmo talvez alguma parte, sabendo que ele estava sendo contraditório com Allan Kardec e com o espiritismo. Não vamos nos esquecer da formação de origem religiosa de Emmanuel.
Isso pesa muito na opinião e no pensamento do espírito, não importa se ele está encarnado ou desencarnado. Mas, até hoje, ele não foi abandonado por muitas pessoas, por muitos espíritos nos centros espíritas. Enfim, né? É uma situação que depende muito da reflexão. Mas ele pediu isso, ele falou isso nas suas obras, né? As opiniões de Chico, Emmanuel e André Luiz, precisamos considerá-las como o que elas são, opiniões. Como Fred tem suas opiniões, são opiniões. Se elas estão fora do critério do controle universal dos espíritos, do ensino dos espíritos, o que um espírito diz, encarnado ou desencarnado, conforme as palavras de Allan Kardec, não passa de opinião pessoal, como tal, devendo ser levada em conta. Opinião pessoal, se ela não estiver contida dentro da base doutrinária, dentro do que os espíritos codificadores nos disseram, que é uma falange, é um grupo de espíritos opinando de forma consensual sobre alguma coisa, se um espírito só fala, é a opinião dele. A experiência dele deve ser respeitada, deve ser estudada, deve ser entendida e, sobretudo, deve ser analisada com a metodologia espírita que nós temos disponível. Se não analisamos, se não estudamos a manifestação de algum espírito e a aceitamos como se verdade fosse, nós estamos sendo não espíritas, porque os espíritas são orientados pela doutrina a analisar, a estudar, a investigar. Quando não fazemos isso, deixamos de vivenciar a orientação espírita. Então, a frase deve ser entendida dentro do contexto do trabalho mediúnico de Chico, não como uma regra absoluta. É assim que nós entendemos. Então, dentro do movimento espírita, essa questão do telefone toca de lá para cá é uma opinião, foi o contexto do trabalho de Chico Xavier. Não é doutrinário. Não é uma colocação espírita doutrinária. Não está lá no Espiritismo isso aí, ok? Vamos adiante. Lá no Livro dos Médiuns, ou no Guia dos Médiuns, 14, na segunda parte das manifestações espíritas, do seu capítulo 25, das evocações, considerações gerais, no item 269, nós vamos encontrar o que lá? Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Está lá. Confiram. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Ambas as condições podem acontecer, mas a evocação não é proibida e não é impossível. Está prevista isso no Livro dos Médiuns. Kardec, como dissemos atrás, se utilizou muito das evocações. Continua lá no item 269, vai dizer-se que fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de que ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Ou seja, do ponto de vista da lógica do entendimento, tem sentido. Mas há maneiras dentro da metodologia espírita, presentes no Livro dos Médiuns, para que nós possamos identificar o espírito que está se comunicando. Não necessariamente se está falando aqui do nome, mas da intenção, da condição da sua mensagem, do que aquele espírito está trazendo. À medida que vai se comunicando,
várias vezes, é possível, pela metodologia, se identificando que espírito é aquele na escala espírita, até o ponto de se ter ou não a certeza de quem é que está se apresentando, motivado pelo conteúdo da mensagem, pela forma de se expressar e por uma série de outros caracteres que provavelmente aquele espírito tinha quando estava desencarnado. Mas a evocação tanto é possível como a espontaneidade do espírito também pode acontecer. É isso que mais acontece hoje nas reuniões mediúnicas, onde se deixa espontaneamente que o espírito se manifeste. Só que esse espontâneo não é espontâneo, porque o espírito muitas vezes foi trazido por alguém, foi evocado por alguém do plano espiritual, que geralmente são os mentores da casa, que, entre aspas, não me crucifiquem, podemos chamar de uma evocação de um espírito para o outro desencarnado. Foi evocou aquele espírito para que ele se comunique naquela reunião, no dia tal, no horário tal, e traga a sua necessidade, a sua mensagem desta ou daquela maneira. Então, o espontâneo nem sempre é tão espontâneo assim. É espontâneo no sentido que o espírito aceita, né, fazer isso aí. Em nossa opinião, né, a opinião de Kardec, isso é um erro, né, se aguardar isso aí, né? Esse entendimento de que o espírito não podemos ter a certeza de quem é, de ser ele quem se apresenta. Isso se aprende na investigação, né? Se conhece na investigação. Porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. São bilhões de espíritos encarnados em nossas voltas. Por que eles não queriam se comunicar? Por que eles não querem se comunicar? Qual é o ente querido que deixou outros aqui na Terra que não querem dizer como estão? Que não querem se apresentar àqueles que o espírito ama? Lógico. É lógico que querem, né? O problema, muitas vezes, é conseguir ou ter condições adequadas para que essa comunicação se dê, né? E quando se dá, muitas vezes é de forma mais disciplinada, digamos assim, pelas leis divinas e pela espiritualidade. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, né, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Lógico, tem sentido o que Kardec escreveu e disse. Se eu não chamo José, em particular, eu dou espaço para que outros espíritos se apresentem como José. Por mais que sejam os variados os motivos dessa apresentação. Pode ser de ironia, pode ser de perturbação, pode ser de aliviandade, e por aí vai. Então, é preferível que numa reunião específica possamos evocar pelo nome o espírito X, espírito tal, né? Não vou chamar de X, não o povo achar que é um pé de campo. O espírito tal, ou qual, para que ele possa se apresentar e dizer como Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Espiritismo, como evocava, muitas vezes, membros que já tinham desencarnado da própria sociedade, por exemplo, pelo nome. E aí se investigava, se fazia as perguntas necessárias, enfim, o objetivo era atendido e está muito evidente nas publicações da doutrina espírita na sua base. Vamos adiante. Nesse mesmo livro do Céu dos Infernos, né, no mesmo capítulo, só que no item 15, nós vamos encontrar lá o seguinte: repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução que resulta para si mesmo da iniciação à vida futura e dos exemplos que elas nos fornecem. Repelir essas comunicações é não permitir desenvolvimento pessoal e da casa. E do movimento espírita como um todo. Ensinando-nos a experiência, além disso, o bem que se pode fazer afastando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a se libertar da matéria e a se melhorar,
Proibi-las é privar almas infelizes da assistência que lhe podemos dar. As seguintes palavras, continua Kardec, de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação praticada com objetivo caridoso, de aprendizado, de auxílio. Um espírito em Bordeaux, em 1861, escreveu, entre outras coisas, o seguinte que Kardec se refere. Cada espírito sofredor e queixoso vos contará a causa de sua queda, os arrastamentos a que sucumbiu. Ele vos falará de suas esperanças, seus combates, seus terrores. Ele vos contará seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Ele vos mostrará Deus justamente irritado, punindo o culpado com toda a severidade de sua justiça. É uma opinião do espírito, evidentemente baseado na sua compreensão religiosa da época, mas que desenvolvem claramente as consequências da evocação praticada com objetivo caridoso, que é bastante interessante para refletirmos. Mais um pouco na frente, no Livro dos Médiuns, ainda no mesmo capítulo, do capítulo 25, né, no caso, das evocações, nós vamos encontrar lá o item das questões sobre as evocações, e nós vamos tratar aqui, particularmente, do item 282, que diz respeito à primeira e à segunda questão. Ora, são 35 questões feitas aos espíritos sobre as evocações. E nós recomendamos a leitura e estudo de todas elas. Lá vocês vão encontrar muita coisa importante e interessante que referenda aquilo que nós estamos aqui tratando a título de reflexão, a título de estudo espírita. A primeira questão vai dizer: pode alguém, pergunta Kardec, sem ser médium, evocar os espíritos? Veja o que os espíritos responderam. Você pouco ouve falar sobre isso nos centros espíritas. Toda gente pode evocar os espíritos, todos. E se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, no caso aqui eles falam daquelas aparições, né, de visões materiais, etc. Tal, mas isso se traduz, se interpreta também na questão da comunicação através da psicofonia ou da psicografia, por exemplo, né? Nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Na segunda questão, Kardec ainda vai um pouco mais adiante. O espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Os espíritos vão responder aquilo que nós comentamos lá atrás, e que está no Livro dos Médiuns também. Isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias que não o pode fazer. Não é que ele está proibido, é que ele não está em condições de fazer, seja por vários motivos existentes. Ele não o pode fazer. Estudem. Vão lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, e vejam nas questões sobre as evocações, essas 35 questões que são bem interessantes e que mostram claramente que o telefone toca de lá para cá também. É só você saber o número a ser ligado, né, entre aspas, evidentemente, esse é simbólico, né, que nós estamos falando aqui, e o espírito que seja evocado esteja em condições para poder se manifestar e deseje também essa manifestação. Porque tem espírito que pode não querer, né, conversar com o filho, conversar com o pai, conversar com alguém da família, pode simplesmente não querer, por algum motivo. Ou vocês acham que os espíritos desencarnam e não carregam as suas mágoas, os seus ressentimentos, os seus problemas, as suas dificuldades, o seu orgulho, a sua vaidade? A morte não muda essas coisas, porque isso são condições do espírito. Seja encarnado ou desencarnado, ele leva com ele. As suas qualidades também seguem com ele, não só suas imperfeições. Então ele pode não querer falar, pode não querer atender ao chamado, por algum motivo, que compete análise individual, evidentemente, né?
que se pode falar, e a gente faz uma reflexão generalizada, né, sem entrar no mérito da individualidade. Tem uma frase interessante de Eurípides Couto, né? Ele por muito tempo trabalhou no movimento espírita brasileiro, se eu não me engano, na região aí de Minas, alguma coisa assim, e está dentro de um site chamado O Consolador, né? Ele vai dizer lá que, na verdade, toda vez, no artigo dele, né, toda vez que alguém pensa no espírito, já o está evocando. Se eu penso em Antônio, que desencarnou, ou Maria, ou Joana, que desencarnou, que por algum motivo de afeto, de afetividade eu tinha com ela, eu posso estar evocando-a em pensamento, em sentimentos, em emoções, e ela pode naturalmente, esse espírito pode naturalmente, onde estiver, receber essas vibrações, vamos chamar assim, que é um termo muito moderno, muito usado hoje, né, de energias, de pensamentos, e atender ou não essa evocação, e mesmo que não exista a comunicação, mas esse espírito pode se aproximar daquele ente querido, daquela pessoa querida e que são afins, né? Porque se for antipáticos, evidentemente que esse espírito não vai atender a essa evocação. Mas é interessante quando ele diz isso, né? Porque toda vez que alguém pensa no espírito, já está evocando. Isso tem sentido, é lógico, né? Isso nos coloca na condição de evocadores, sempre que oramos. Quando oramos a Jesus, estamos evocando quem? Jesus. Só falar isso do bem. Quando oramos a Santo Antônio, estamos evocando quem? Ao Espírito que a Igreja Católica considerou como santo e que atende como Santo Antônio, né? E assim, aqueles que não são desconhecidos, mas que são conhecidos no seu coração, que são conhecidos nas suas emoções, você também, ao pensar no nome deles, ao orar por eles, você está evocando eles também, para ficar perto de você, não necessariamente para se comunicar. Ok? Acho que até aí está dando para entender um pouco, né? Vamos fazer. Se você quiser comentar alguma coisa, vai lá embaixo, faz seu comentário, diz o que você pensa. Concorde, discorde, fica à vontade. Aqui a nossa intenção é sempre pensamento livre dentro do estudo espírita. Não um julgamento de nada do que você disser, mas apenas o que podemos fazer é analisar, interpretar, entender, tentar compreender. Ok? Fica à vontade, escreva o que você quiser. O Wilson Garcia, um jornalista, salvo engano, ele já desencarnou, não tenho certeza aí, vocês podem me ajudar nos comentários se ele já desencarnou ou não. Autor de várias obras, né? Inclusive já esteve em uma das semanas espíritas Jacobino no interior da Bahia, né? Eu me lembro disso. No artigo, este telefone que não toca. Esse artigo ele escreveu em 2016. Entre outras coisas no artigo, ele vai dizer: evocar espíritos constitui um dos pontos das práticas mediúnicas ensinadas por Kardec. Ensino esse que, didaticamente, pontua as condições em que os espíritos se encontram após a morte do seu corpo físico, as relações que continuam estabelecendo com os encarnados em termos de comunicação pelo pensamento, as emoções que os dominam, culminando com a disponibilidade dos médiuns para estabelecer relações mediúnicas sempre muito complexas. Quando evocados, os espíritos podem ou não estar disponíveis, podem ou não ter vontade de atender ao chamado. Enfim, pode ou não contar com as condições favoráveis para o fazer. Os espíritos encarnados não são seres alienígenas especiais, não são seres diferentes da humanidade comum a todos. São seres espíritos humanos que desencarnam com suas necessidades, com seus pensamentos, com suas condições emocionais, suas condições evolutivas, com suas crenças, né, com aquilo que se acredita, com aquilo que sente, com aquilo que está ou não disponível a conversar.
Então, eles podem ou não estar disponíveis. O telefone pode não ser atendido, mais uma vez, entre aspas, que é uma simbologia, né? Por vários motivos, por vários motivos. Não quero falar com fulano ou com ciclano. Estou magoado, estou ressentido, estou ainda chateado, tenho ódio daquela pessoa, ou simplesmente não estou em condições de manter esse intercâmbio mediúnico ainda, dessas energias, emocionalmente ainda não estou em condições, e por aí vai. Então, o problema não é a vocação, é se o espírito está ou não em condições, naquele momento que está sendo evocado, de ser atendido. Pode ser que numa outra oportunidade ele esteja em condições e queira se comunicar. No livro dos Médiuns, ainda, no seu capítulo 25 das evocações, né, nós separamos aqui dois itens das considerações gerais que são interessantes também para a gente refletir. Os itens 274 e 277. Procura lá, no livro dos Médiuns, capítulo 25, das evocações. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau, diz o item 274, em que se encontram na escala espiritual, podem ser evocados. Todos, seja o grau que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Você sabe qual é a escala? Espíritos perfeitos, puros, superiores, espíritos pseudo-sábios, e assim vai, dentro dessa classificação da escala, né? Podem ser evocados. Podem. Se vão atender, é outra história, né? Assim, os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes, todos podem ser evocados. Se o espírito que vai se manifestar é aquela pessoa que você evocou, só a investigação, a análise, o tempo, o cuidado necessário na metodologia espírita vai gradualmente dando a informação necessária para você identificar. Salvo, claro, aquele médium que tem a capacidade da mediunidade de clarividência, que vai não só ouvir, como também vai ver o espírito, e isso já dá uma margem, digamos, maior de segurança na identificação dos espíritos. Evidentemente que a metodologia não pode ser abandonada, porque o médium também é falho, o médium também é vaidoso, como qualquer ser humano, como todos nós o somos, e isso pode interferir, muitas vezes, naquilo que ele está ouvindo, naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está compreendendo. É uma possibilidade. Não estou dizendo que fazem. É uma possibilidade, inclusive prevista no livro dos médiuns, né? Isto, porém, continua no livro dos médiuns, Kardec e os espíritos dizendo, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, como dissemos anteriormente, né? Independentemente da própria vontade ou da permissão, que eles podem ser recusados por uma potência superior. É possível se achar impedidos de o fazer por motivos que nem sempre não é dado a conhecer. Os mentores espirituais podem simplesmente dizer, não, fulano não está em condições ainda de se comunicar. Mas não são obrigados a dizer o motivo, porque às vezes o motivo é de caráter íntimo, às vezes o motivo é de uma condição que ainda gera melindres familiares ou problemas familiares. Isso acontece entre nós encarnados aqui. Às vezes o problema familiar é tão intenso que fulano não quer falar com cicrano e passa anos sem falar com cicrano. Ou cicrano não quer falar com fulano ou fulana, e assim vai. Seja por qualquer motivo, e não obrigatoriamente se precisa ser revelado o motivo. São de fórum íntimo, de fórum pessoal. Como também o espírito pode não estar em condições, por isso não foi permitido, autorizado que ele fale, porque ainda não está em condições e não vai trazer absolutamente nada de construtivo, de melhoramento, tanto para ele como para aqueles que vão receber a comunicação.
Então, ele pode estar sendo impedido por isso e por outros motivos que nem sempre nos é dado a conhecer. No item 277, em resumo do que acabamos de dizer, resulta, fala lá, que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição. Que ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra, como médium. Ele pode dizer, olha, eu não venho mais com esse médium, por isso ou por aquilo, não importa. E vou me comunicar, se for o caso, com outro. Ou simplesmente não venho mais, seja qual for o motivo, né? Ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra, né? Com o médium ou evocador que ele agrade e não com outro. Pode ser, eu me afino mais com o médium X. Opa, X não, porque leva um Humberto de Campos, né? Espírito médium 1. Eu gosto mais do médium 2, do 3, do 4, eu me afino mais com aquele médium. Então, ele vai ter essa, digamos, liberdade de fazer isso. Ele pode fazer isso, é uma possibilidade. Porque esse ou aquele não agrada, ele vai para o que agrada a ele. Ou porque tem afinidade. Dizer o que quer sem poder ser constrangido a dizer o que não queira. Isso acontece nas reuniões mediúnicas. Você manipula o espírito desencarnado para dizer o que você quer que ele diga. A mediunidade, quando não é inconsciente, quando você não tem condições nenhuma de manipular ou de participar daquilo que está sendo dito, pode ser filtrada pelo pensamento, filtrada pelo instrumento que é o cérebro do médium. Aquilo muitas vezes que o espírito diz pode ser distorcido por várias condições, e sim, isso você aprende claramente no livro dos médiuns, né? Tem vários capítulos que falam sobre isso, né? Itens que falam sobre isso aí, né? Dá uma pesquisada, dá uma estudada que você vai encontrar lá. E se quando lhe aprover, enfim, que por causas dependendo ou não de sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, ele pode, de repente, deixar de ir. Qualquer motivo. Não quero mais, não desejo, estou envolvido em alguma atividade do plano espiritual que me leva tempo, entre aspas, né? Mas que me leva para outras coisas, ou pode ter reencarnado. Não é verdade? O espírito pode ter reencarnado, por isso que ele sumiu. Pode acontecer essa possibilidade também. Ok? Então eu trouxe para vocês aí rapidamente o item 274, 277, que está lá no capítulo 25 das evocações do livro dos Médiuns. E com isso, a gente conclui esta reflexão muito simplória, muito simples, né, desse ponto do livro dos médiuns, especialmente usando também o livro Céu e Inferno, né, a Justiça Divina, né, segundo o Espiritismo, para nos auxiliar a compreender um pouco mais a respeito da evocação, né? Evocar pode, sim, respondendo a pergunta inicial da nossa reflexão. Se o Espírito vai atender, se há condições dele atender ou trazer alguma mensagem, outras, como se diz por aí, 500. É outra condição do espírito estar ou não disponível, seja por qual for o motivo. Mas não há no espiritismo nada proibindo evocações. Evocações são necessárias, evocações são importantes, tanto para o aprendizado dos médiuns, para o aprendizado dos trabalhadores que participam das reuniões mediúnicas, que participam dos centros espíritas, para o desenvolvimento e progresso, porque todo centro espírita, toda casa espírita, toda família, todo indivíduo tem mentores, tem guias espirituais, tem seres espirituais que já desencarnaram, que estão no plano espiritual, que estão nos auxiliando no nosso processo de compreensão, de aprendizado durante a nossa reencarnação. Deixá-lo de ouvi-los é ignorar que eles existem. Deixar de aprender com os ensinamentos deles
é ignorar os seus próprios aprendizados, é ignorar tudo que Kardec ensinou, é ignorar a metodologia espírita, é ignorar o ensino espírita, é ignorar o estudo espírita. Repetimos, a nossa compreensão sobre o que o Chico disse, naquela simbologia do telefone, de muito mais respeito, a sua condição de trabalho, as suas necessidades, as suas condições de momento, a forma como ele enxergava aquilo naquele momento que ele disse aquilo ali, e o entendimento vai por vários motivos espirituais que o inspiraram a dizer aquilo ali, principalmente por Espírito Emmanuel, que ao ser segundo se fala no movimento espírita brasileiro contrário às evocações nas suas obras, se não me engano, não sei se é no Consolador, não me recordo mais, né? Eu sou espírita imperfeito mesmo, a memória, depois da Covid, vai diminuindo cada vez mais, e a idade também, né? Vai diminuindo mais isso aí. Mas, dentro das obras de Emmanuel, evidentemente, parece, tudo indica, e ele coloca isso, de que ele seria contrário às evocações. Então, ele foi contrário, está sendo contrário ao Livro dos Médiuns, à doutrina espírita, ao Livro Céu e Inferno, a Kardec, à base espírita e ao estudo espírita. Se você quiser abandonar ele por isso, como ele mesmo sugeriu, abandone. É uma decisão sua. Eu acho que apenas um erro. Foi um equívoco. Não sei se ele chegou a corrigir, não me recordo se em alguma obra ele chegou a corrigir isso. Se você tem esse conhecimento, coloque aí nos comentários aí e indica a fonte onde foi que ele corrigiu isso aí. Se ele não tiver corrigido, lamentavelmente ele foi antidoutrinário. Mas reflita sobre tudo que foi dito aqui. Vá no Livro dos Médiuns, estude, questione, use o método de análise, de investigação, leia, interprete, discuta num debate saudável e faça a construção da sua opinião. Muita paz, obrigado pela interação de vocês, pela presença de vocês, e vamos até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço para você.